conhece bem as suas emoções? Será que você não está colocando tudo na conta da ansiedade quando na verdade tem outras emoções aí que também estão te atrapalhando? Esse é o vídeo de hoje, vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Eu ajudo você a dominar a sua ansiedade, aprendendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, já aciona o sininho para saber em primeira mão todos os próximos conteúdos que eu estou preparando para vocês. Quando a gente fala de emoções, a gente está falando de algo incontrolável, algo que todos os seres humanos têm e muito importante na nossa vida. Todas as emoções têm um objetivo de ser, todas elas nos trazem alguma informação, mas muito difícil a gente parar e pensar o que essa ansiedade está me trazendo, o que esse medo está querendo dizer, por que será que eu estou me sentindo assim tão raivosa, tão irritada hoje? E é justamente para te ajudar a aprender mais sobre as tuas próprias emoções que eu construí esse material de hoje. A gente não consegue trabalhar direto nas nossas emoções. O que eu quero dizer com isso? As emoções, elas são resultado do que a gente pensa e de como a gente se comporta. Então, eu não consigo ir lá e cirurgicamente tirar aquela ansiedade da minha vida. Eu preciso mudar a forma com que eu penso, e aí tem vários conteúdos aqui no canal sobre como lidar com os pensamentos, como mudar os pensamentos. Convido você a assistir. E a forma como eu me comporto. Quando eu mudo o jeito que eu me comporto, eu também tenho ganhos em relação a como eu me sinto. Então, o que eu vou trazer aqui para você é que você consiga mudar a forma de pensar e mudar a forma de se comportar e, consequentemente, as suas emoções também vão ficar mais amenizadas. Existem 3 perguntas que você pode se fazer e só a resposta delas já vai ajudar você a se dar conta das suas emoções e, principalmente, se dar conta de como você pode mudar esse comportamento que gera essa emoção em você. Então, olha só, a primeira delas é: que tipo de emoção, tal situação ou pessoa gera em mim? Com que frequência isso acontece? Essa é a pergunta número 2. Você tem controlado o comportamento que essa emoção requer? Por exemplo, quando você tá com raiva, você grita, você tem alguma agressão física quando tá com raiva, ou a raiva te gera um isolamento. Você consegue controlar esses comportamentos? Essas 3 perguntas vão te ajudar a se dar conta do quanto essas emoções são intensas, porque dependendo do comportamento a gente percebe a intensidade dessas emoções, e também são perguntas que te ajudam a se dar conta dessa raiva, como eu trouxe aqui no exemplo. Depois tem outras perguntas que também podem te ajudar a identificar essa emoção. Por exemplo, você se identifica com a sua emoção? Às vezes a gente tá, por exemplo, com raiva ou tá irritado, mas a gente não se reconhece naquela emoção. A gente diz, nossa, mas isso não tem muito a ver com o que eu tô sentindo, não é bem isso que eu tô sentindo. Então, o fato de você não se reconhecer já é um alerta. Você realmente gosta da maneira como você lida com as pessoas e com as situações? Porque se você não gosta do comportamento que você tem com as pessoas e com as situações, isso é outro alerta de que o seu comportamento, as suas emoções estão um pouco descasados. E por fim, você também pode se perguntar: o que eu tenho feito para mudar esse comportamento? Nada vai cair do céu e num passe de mágica tudo vai mudar na sua vida. A gente precisa agir, a gente precisa colocar em prática algumas coisas. E muitas vezes começar por se comportar diferente muda todo o resto sem a gente nem se dar conta. Eu sempre digo para os meus pacientes, a gente não pode esperar que o outro mude, mas a nossa mudança, a nossa forma de se comportar diferente vai consequentemente mudar a forma com que o outro reage ou se relaciona conosco. E aí você precisa trabalhar as suas emoções. Como que é trabalhar as minhas emoções? Primeiro ponto, sinta. Se permita sentir a emoção. Se você tá com raiva, se você tá ansioso, se você tá com medo, se você tá feliz, não tem problema. As emoções, elas não são nocivas à nossa saúde, elas são importantes. Então, o que eu quero dizer com sinta? Aceite, verbalize para você mesmo. Hoje eu estou mais feliz, hoje eu estou mais raivoso, hoje eu estou irritada, hoje
Hoje eu estou mais ansioso. E esse tipo de fala parece tão simples, tão bobo, mas faz muita diferença porque a gente passa a sentir, a se permitir ficar culpado, a se permitir ficar com tédio. E isso já é muito diferente, porque normalmente a gente faz o quê? Evita, né? Eu só posso ter sentimentos e emoções felizes, boas, saudáveis, assim, alegres. Se for algo negativo, se for algo ruim, eu já não posso sentir. Por quê? Quem disse que não? Compreenda e busque o equilíbrio. Então, busque entender por que você está se sentindo assim. Então, por exemplo, quando o Pedro, meu filho, fica doente, eu tendo a ficar mais tensa. E aí, pensando aqui, né, fazendo esses exercícios que eu trago pra vocês, mas o que me deixa tensa? Lógico, a doença dele, né, o fato dele estar tossindo, dele estar com o nariz escorrendo, enfim, que criança que não vive isso no inverno. Ou também no verão, né? Mas eu me dei conta que eu me sentia culpada, que vinha um sentimento de, meu Deus, eu não fiz tudo o que eu podia ter feito para proteger o meu filho desse vírus que ele tá. Então eu me sentia culpada. E essa culpa não reconhecida me gerava uma tensão, me gerava uma dificuldade para dormir, umas dores muito grandes no maxilar. Por quê? Porque eu ficava tensa, sem muito bem saber por quê. Porque eu sabia que a doença, os sintomas que ele tem, ou que ele tinha, estavam controlados. Mas tinha algo que ainda não estava legal em mim. A partir do momento que eu comecei a verbalizar, eu estou me sentindo culpada por achar que eu não fiz tudo que eu podia fazer pro Pedro não pegar este vírus. Hoje, quando ele fica doente, claro que eu me sinto mal, não gosto de ver meu filho doente, mas eu já não fico com aquela mesma tensão, porque eu aceito, eu compreendo e eu sinto a culpa. É bom? É confortável? Claro que não. Não é o melhor dia da minha vida, mas passa com mais leveza. Eu consigo curtir as coisas, eu consigo viver aquele dia muito mais leve do que quando eu ficava culpada, tensa. Hoje eu me culpo por outras coisas, afinal de contas, mãe carrega essa culpa. Mas é bem diferente do que em outros momentos. E por fim, descubra como você quer se sentir. Tá, nesse meu exemplo, eu não quero me sentir culpada, mas eu também sei que eu não vou ficar feliz numa situação dessas. Então eu quero me sentir minimamente bem em saber que eu fiz o que eu pude, em saber que está tudo controlado. Perceba como você quer reagir frente a uma situação ou a uma pessoa. Ok, você não tá se identificando com esse jeito de reagir às situações, você não tá sentindo que isso tá legal. Tá bem, e você consegue pensar em outras possibilidades, você consegue pensar em que outras formas então você quer se sentir, ou como você quer lidar com aquela situação. E por fim, busque então essas novas maneiras de lidar, de sentir e de se relacionar com as suas emoções, começando pela aceitação. Não tem como a gente mudar coisas na nossa vida se a gente não fizer um caminho de aceitar que é ruim se sentir culpada, mas faz parte, aceitar que vão ter dias mais tristes e que isso não quer dizer que eu preciso ficar na minha cama o dia inteiro, porque senão eu não consigo fazer nada, né? Cuidado com os erros de pensamento. Muitas das suas emoções são resultado desses pensamentos que você vem tendo distorcidos, pensamentos errados, que te levam para esse caminho, errados no sentido de disfuncional, que te levam para esse caminho do sofrimento, do prejuízo, das dificuldades de relacionamento. Então, coloque em prática tudo isso. Se você precisar da minha ajuda, coloque aqui nos comentários que eu te ajudo, ou então, melhor ainda, se inscreva no programa Tratando Sua Ansiedade, onde a gente tem uma relação muito mais próxima. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e que te ajude. Nos vemos no próximo. Até mais.